Estudando o livro Nosso Lar. Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Considerações iniciais. Agora chegamos ao capítulo 42 do livro Nosso Lar, e esse é um capítulo maravilhoso que marca uma nova fase na colônia espiritual, movendo o foco da recuperação individual para a responsabilidade coletiva e a defesa espiritual. Nesse capítulo, a palavra do governador narra a preparação e a realização de um grande culto evangélico no Ministério da Regeneração, presidido pelo próprio governador de Nosso Lar. O evento tem como objetivo mobilizar os espíritos para uma iminente batalha contra as forças das trevas, ligada a um conflito na Terra, a Segunda Guerra Mundial. Capítulo 42. A palavra do governador. Para o domingo imediato à visita do Clarim, prometeu o governador a realização do culto evangélico no Ministério da Regeneração. O objetivo essencial da medida, esclareceu Narcisa, seria a preparação de novas escolas de assistência no auxílio e núcleos de adestramento na regeneração. Precisamos organizar, dizia ela, determinados elementos para o serviço hospitalar urgente, embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como exercícios adequados contra o medo. Contra o medo? Acrescentei admirado. Como não? Objetou a enfermeira atenciosa. Talvez estranhe, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma atacando as forças mais profundas. Observando-me a estranheza, continuou. Não tenha dúvida. A governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma é garantia do êxito. Mais tarde compreenderá tais imperativos de serviço. Não encontrei argumento de contestação para retrucar. O governador da colônia espiritual Nosso Lar anuncia um culto evangélico no Ministério da Regeneração. E a enfermeira Narcisa explica a André Luiz, que o objetivo é preparar os espíritos para a criação de novas frentes de trabalho assistencial, tanto no Ministério do Auxílio quanto na regeneração. A urgência se deve a um conflito distante, uma alusão à Segunda Guerra Mundial na Terra. Surpreendentemente, Narcisa revela que, além do treinamento hospitalar, haverá exercícios adequados contra o medo. André Luiz se espanta, e Narcisa esclarece que o medo é um dos piores inimigos da alma, uma vibração destrutiva e contagiosa que paralisa o ser em seu íntimo. Ela afirma que a governadoria considera o treinamento contra o medo mais importante do que as próprias lições de enfermagem, pois a calma é garantia do êxito. O capítulo começa com a promessa de um culto evangélico. No plano terrestre, um culto pode ser visto apenas como um ato de adoração ou devoção. Em Nosso Lar, ele é apresentado como um evento estratégico e preparatório. Não é um fim em si mesmo, mas um meio para um objetivo maior, a preparação de novas escolas de assistência no auxílio e núcleos de adestramento na regeneração. Isso demonstra uma visão espiritual onde a fé, a oração e a sintonia com o alto e com o evangelho, são a base energética e moral para a realização de um trabalho prático e urgente. A espiritualidade não é passiva, é a força motriz para a ação organizada. O medo como inimigo espiritual é o ponto mais impactante. A surpresa de André Luiz, contra o medo, reflete a mentalidade comum, que tende a focar em perigos externos e habilidades técnicas para combatê-los. Narcisa introduz uma perspectiva revolucionária: o maior inimigo não está fora, mas dentro. A descrição do medo é poderosa e precisa, porque o medo não é apenas uma emoção, mas uma energia que estrangula existências. Isso alude à ideia de que o pânico e o terror podem causar danos físicos e espirituais, paralisando a capacidade de agir e pensar. A comparação do medo a uma moléstia de perigosa propagação é uma metáfora brilhante. O pânico se espalha rapidamente em grupos, seja no plano físico ou espiritual. Controlar o medo, portanto, não é apenas uma questão de coragem individual, mas de saúde coletiva. A afirmação de Narcisa de que a governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem é um ensinamento de enorme profundidade.
Isso significa que um socorrista calmo e com menos conhecimento técnico é mais útil do que um especialista em pânico. A calma é garantia do êxito, é a condição essencial para que qualquer habilidade possa ser aplicada de forma eficaz. Sem controle emocional e mental, o conhecimento se torna inútil. Este princípio é válido para qualquer área da vida, desde uma cirurgia até a gestão de uma crise familiar ou profissional. Nesse contexto, os exercícios contra o medo ganham uma importância ainda maior. Os socorristas espirituais precisariam de uma extraordinária estabilidade emocional para lidar com as vibrações de pavor e desespero emanadas dos campos de batalha e das cidades bombardeadas, sem se deixarem contaminar por elas. Como lidamos com nossos próprios medos? Reconhecemos seu poder de nos paralisar e sabotar nossos melhores esforços? Percebemos como o medo e o pânico se espalham em nossos ambientes, família, trabalho, redes sociais? Agimos como foco de calma ou como propagadores de ansiedade? Investimos tempo em desenvolver nossa serenidade e equilíbrio emocional e através da meditação, da oração, da autoconsciência, como uma habilidade prática para a vida. Nossa espiritualidade nos move para a ação e o serviço ao próximo, ou é uma prática isolada e passiva? Aqui encontramos uma lição profunda sobre a psicologia espiritual, a gestão de crises e a importância do autodomínio. Ele desloca o foco do problema externo para a fortaleza interna, ensinando que a verdadeira preparação para qualquer batalha começa com a conquista da paz dentro de si mesmo. Na véspera do grande acontecimento, tive a honra de integrar o quadro de cooperadores numerosos no trabalho de limpeza e ornamentação natural do grande salão consagrado ao chefe-maior da colônia. Experimentava então ansiedade justa. Ia ver pela primeira vez a meu lado o nobre condutor que merecia a veneração geral. Não me sentia sozinho em semelhante expectativa, porque havia inúmeros companheiros nas minhas condições. Tive a impressão de que toda a vida social do nosso ministério convergiu para o grande salão natural desde o raiar de domingo, quando verdadeiras caravanas de todos os departamentos regeneradores chegavam ao local. O grande coro do templo da governadoria, alinhando-se aos meninos cantores das escolas do esclarecimento, iniciou a festividade com o maravilhoso hino intitulado Sempre Contigo, Senhor Jesus, cantado por 2.000 vozes ao mesmo tempo. Outras melodias de beleza singular encheram a amplidão. O murmúrio doce do vento, canalizado em vagas de perfume, parecia responder às harmonias suaves. Havia permissão geral de ingresso ao enorme recinto verde para todos os servidores da regeneração, porque, conforme o programa estabelecido, o culto evangélico era dedicado especialmente a eles, comparecendo os demais ministérios por numerosas delegações. Pela primeira vez tive à frente dos olhos alguns cooperadores dos ministérios da elevação e união divina que me pareceram vestidos em brilhantes claridades. A festividade excedia a tudo que eu pudesse sonhar em beleza e deslumbramento. Instrumentos musicais de sublime poder vibratório embalavam de melodias a paisagem odorante. Às 10 horas, chegou o governador acompanhado pelos 12 ministros da regeneração. Nunca esquecerei o vulto nobre e imponente daquele ancião de cabelos de neve, que parecia estampar na fisionomia ao mesmo tempo a sabedoria do velho e a energia do moço. A ternura do santo e a serenidade do administrador consciencioso e justo. Alto, magro, envergando uma túnica muito alva, olhos penetrantes e maravilhosamente lúcidos, apoiava-se num bordão, embora caminhasse com aprumo juvenil. Satisfazendo-me a curiosidade, Salúcio informou. O governador sempre estimou as atitudes patriarcais, considerando que se deve administrar com amor paterno. Sentando-se ele na tribuna suprema, levantaram-se as vozes infantis, seguidas de harpas cariciosas entoando o hino A Ti, Senhor, Nossas Vidas. André Luiz descreve sua ansiedade e emoção na véspera de um grande evento na colônia espiritual Nosso Lar, um culto evangélico em homenagem ao governador. Ele participa dos preparativos e relata a atmosfera de festa, a chegada de caravanas de outros setores, a música sublime de um coro de 2.000 vozes, e finalmente, a chegada do próprio governador, cuja aparência nobre e imponente o impressiona profundamente. André Luiz é um médico recém-chegado que está se adaptando à vida na colônia. Sua perspectiva é a de um novato,
o que torna suas descrições cheias de surpresa, admiração e deslumbramento. A narração em primeira pessoa, tive a honra, experimentava, não me sentia sozinho, cria uma conexão íntima conosco. A ansiedade justa dele não é de medo, mas de expectativa reverente, um sentimento compartilhado por muitos outros, o que reforça a importância do evento e do líder homenageado. Ele se posiciona como um humilde cooperador, destacando a importância do trabalho coletivo na espiritualidade. O cenário é um grande salão natural, sugerindo uma harmonia perfeita entre arquitetura e natureza, algo característico das descrições do plano espiritual. A atmosfera é construída com elementos sensoriais. Ornamentação natural, brilhantes claridades das vestes dos espíritos mais elevados. O hino cantado por 2000 vozes, melodias de beleza singular, o murmúrio doce do vento. O vento canalizado em vagas de perfume. Essa mistura de sensações cria uma imagem de um lugar paradisíaco, sublime e extremamente harmonioso. A festividade não é um evento social comum, mas um culto evangélico dedicado aos servidores da regeneração. A descrição do governador é rica em simbolismo, unindo opostos que se complementam. Essa figura representa o ideal de um líder espiritual, sábio, justo, amoroso, enérgico e sereno. O velhinho enérgico e amorável passeou o olhar pela assembleia compacta constituída de milhares de assistentes. Em seguida, abriu um livro luminoso que o companheiro me informou ser o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Folheou-o atento e depois leu em voz pausada. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Palavras do Mestre em Mateus, capítulo 24, versículo 6. Volume de voz consideravelmente aumentado pelas vibrações elétricas, o chefe da cidade orou comovidamente, invocando as bênçãos do Cristo, saudando em seguida os representantes da união divina, da elevação, do esclarecimento, da comunicação e do auxílio, dirigindo-se com especial atenção a todos os colaboradores dos trabalhos de nosso ministério. Impossível descrever a entonação doce e enérgica, amorosa e convincente daquela voz inesquecível, bem como traduzir no papel humano as considerações divinas do comentário evangélico vazado em profundo sentimento de veneração pelas coisas sagradas. O velhinho enérgico e amorável, este é o governador de nosso lar. A descrição o estabelece como um líder sábio e benevolente. A junção de velhinho sugere sabedoria, experiência, ternura, com enérgico, vitalidade, força moral, cria uma imagem poderosa. Ele não é um ancião frágil, mas uma força ativa e amorosa. André Luiz expressa a admiração e a humildade de quem está diante de uma realidade superior. A cena se passa em uma assembleia compacta com milhares de assistentes, indicando uma sociedade organizada e populosa. A fusão de elementos espirituais com o que parece ser uma tecnologia avançada é uma marca de nosso lar. O livro luminoso e as vibrações elétricas que amplificam a voz não são magia, mas uma representação de como a ciência e a espiritualidade podem coexistir em planos mais evoluídos. Isso moderniza a ideia de paraíso, transformando-o em um local de trabalho e progresso contínuo. A menção aos ministérios da união divina, elevação, esclarecimento, comunicação e do auxílio, detalha uma sociedade espiritual altamente estruturada, onde cada setor tem uma função específica para o bem comum. Isso combate a ideia de um pós-morte ocioso, apresentando-o como um campo de serviço e aprendizado. A escolha da passagem de Mateus 24, 6, guerras e rumores de guerras, é significativa. No plano espiritual, essa passagem não é lida com medo, mas como uma lição sobre a transitoriedade das aflições terrenas e a necessidade de manter a fé. O governador a usa para acalmar e instruir, mostrando que as turbulências do mundo físico são parte de um processo maior, mas ainda não é o fim. O parágrafo final é um recurso literário para expressar o sublime. André Luiz admite sua incapacidade de descrever a entonação ou traduzir no papel humano as considerações divinas. Isso reforça a ideia de que a experiência espiritual transcende a linguagem e a compreensão humanas, gerando um sentimento de reverência e assombro no leitor.
A postura do governador, sua oração comovida, sua voz doce e enérgica, amorosa e convincente, demonstra que a verdadeira autoridade no plano espiritual não vem da imposição, mas do amor, da sabedoria e da profunda conexão com o sagrado. Percebemos mais uma vez uma visão de um pós-vida que não é um fim, mas uma continuação da jornada evolutiva em uma sociedade complexa, trabalhadora e organizada sob os preceitos do Evangelho de Cristo, oferecendo consolo e um novo significado para as dificuldades da vida terrena, vistas sob uma perspectiva espiritual mais ampla. Finalizando em meio de respeitoso silêncio, dirigiu-se o governador de maneira particular aos servidores da regeneração, exclamando mais ou menos nestes termos: É para vós, irmãos meus, cujos labores se aproximam das atividades terrestres com mais propriedade, que dirijo o meu apelo pessoal, muito esperando da vossa nobre dedicação. Elevemos ao máximo nosso padrão de coragem e de espírito de serviço. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na terra as trevas densas. Consagrei o culto de hoje a todos os servidores deste ministério, votando-lhes de modo particular a confiança do meu coração. Não me dirijo, pois, neste momento, aos nossos irmãos cujas mentes já funcionam em zonas mais altas da vida, mas a vós outros, que trazeis nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo para exalçar a tarefa gigantesca. Nosso lar precisa de 30.000 servidores adestrados no serviço defensivo, 30.000 trabalhadores que não meçam necessidade de repouso nem conveniências pessoais, enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas do crime e da ignorância. Haverá serviço para todos nas regiões de limite vibratório entre nós e os planos inferiores, porque não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Nas organizações coletivas, é forçoso considerar a medicina preventiva como medida primordial na preservação da paz interna. Somos, em nosso lar, mais de 1 milhão de criaturas devotadas aos desígnios superiores e ao melhoramento moral de nós mesmos. Seria caridade permitir a invasão de vários milhões de espíritos desordeiros? Não podemos, portanto, hesitar no que se refere à defesa do bem. Sei que muitos de vós recordais neste instante o grande crucificado. Sim, Jesus entregou-se à turba de amotinados e criminosos por amor à redenção de todos nós, mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, mas não podemos entregar nossa morada aos malfeitores. Lógico que a nossa tarefa essencial é de confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofrem. Claro que interpretaremos todo o mal como desperdício de energia, e todo o crime como enfermidade da alma. Entretanto, nosso lar é um patrimônio divino que precisamos defender com todas as energias do coração. Quem não sabe preservar, não é digno de usufruir. Preparemos, pois, legiões de trabalhadores que operem esclarecendo e consolando na terra, no umbral e nas trevas, em missões de amor fraternal. Mas precisamos organizar neste ministério, antes de tudo, uma legião especial de defesa que nos garanta as realizações espirituais em nossas fronteiras vibratórias. Assim continuou a discorrer por longo tempo, encarecendo providências de caráter fundamental, tecendo considerações que jamais conseguiria aqui descrever. Ultimando os comentários, repetiu a leitura do versículo de Mateus, invocando de novo as bênçãos de Jesus e as energias dos ouvintes para que nenhum de nós recebesse dádivas em vão. Comovido e deslumbrado, ouvi as crianças entoarem o hino que a ministra veneranda intitulara A Grande Jerusalém. O governador desceu da tribuna sob vibrações de imensa esperança, e foi então que brisas cariciosas começaram a soprar sobre as árvores, trazendo talvez de muito longe pétalas de rosas diferentes, em maravilhoso azul, que se desfaziam de leve ao tocar nossas frontes, enchendo-nos o coração de intenso júbilo. O governador aqui dirige-se a um grupo específico, os servidores da regeneração. Ele os escolhe por uma razão clara, são espíritos cujas experiências e memórias estão mais próximas da vida na Terra, trazeis nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo. Isso os torna mais aptos para a missão que ele propõe, que envolve a interação com as esferas inferiores.
A missão é criar uma legião especial de defesa com 30.000 servidores, com o objetivo de proteger as fronteiras vibratórias de nosso lar contra as forças da sombra e espíritos desordeiros que atuam no umbral e nas trevas. A urgência da tarefa exige sacrifício pessoal, não meçam necessidade de repouso, nem conveniências pessoais. A defesa é vista como uma medicina preventiva para garantir a paz e o progresso da colônia. O governador deixa claro que não se trata de uma guerra ofensiva, mas de uma defesa ativa. Eles não esperarão o adversário em casa, irão ao seu encontro nas zonas limítrofes para proteger seu lar. A justificativa filosófica e moral é a parte mais profunda do discurso. O governador antecipa e responde a uma possível objeção baseada no exemplo de Jesus. Se o Cristo pregou o amor e se entregou sem resistência, por que eles deveriam lutar? Ele esclarece que o sacrifício de Jesus foi individual, um ato de amor pela redenção da humanidade. No entanto, Jesus não entregou o mundo à desordem. A lição é que o sacrifício pessoal pelo bem maior é nobre, mas a responsabilidade coletiva exige a proteção do bem comum. O governador reafirma que a missão essencial de nosso lar é de amor e alívio aos que sofrem. O mal é visto como uma enfermidade da alma. Contudo, essa compaixão não pode se transformar em ingenuidade ou omissão. A frase "Quem não sabe preservar, não é digno de usufruir", é a grande lição de seu pronunciamento. Ela estabelece que o direito de desfrutar de um bem, como a paz e a harmonia de nosso lar, vem com o dever de protegê-lo. A caridade não pode ser confundida com permitir a destruição. Ele propõe uma estratégia dupla, legiões de amor, trabalhadores que irão à terra, ao umbral e às trevas para esclarecer e consolar, e legião de defesa, uma força especializada para garantir a segurança que permite que as missões de amor aconteçam. Após o discurso, o ambiente se transforma, validando a importância e a pureza da mensagem. O hino à Grande Jerusalém cantado pelas crianças eleva a vibração do ambiente. O título do hino conecta nosso lar à imagem bíblica da cidade sagrada, um símbolo de paz e comunhão com Deus. Já as pétalas de rosas azuis, é um fenômeno espiritual de grande beleza e significado. Porque rosas é o símbolo de amor, pureza e dedicação. A cor azul representa a harmonia, a tranquilidade, a espiritualidade elevada e o divino. E o toque na fronte quando as pétalas se desfazem ao tocar as testas dos presentes, simbolizando uma bênção direta, uma transfusão de energias superiores que acalma a mente e enche o coração de intenso júbilo. É a resposta do plano espiritual superior ao chamado e à dedicação dos servidores. Temos aqui uma poderosa lição sobre o equilíbrio entre amor e dever, caridade e responsabilidade. Ele desmistifica a ideia de que a espiritualidade é passiva. Pelo contrário, defende que a verdadeira evolução exige ação, coragem e a disposição para defender ativamente a luz contra as trevas, não por ódio, mas por amor à ordem, à paz e ao progresso de todos. É um chamado para que os trabalhadores do bem sejam não apenas pacíficos, mas também vigilantes e fortes. Considerações finais. André Luiz participa dos preparativos para a palestra do governador e descreve a grandiosidade da cerimônia, a atmosfera de beleza e harmonia, e sua profunda impressão ao ver o governador pela primeira vez. O discurso do governador é sensacional. Lendo um trecho do Evangelho de Mateus sobre guerras e rumores de guerras, ele convoca os servidores da regeneração a formarem uma legião de defesa com 30.000 voluntários. Ele enfatiza a necessidade de coragem, serviço e defesa ativa do patrimônio espiritual de nosso lar, distinguindo o sacrifício individual, como o de Jesus, e da negligência coletiva. O evento termina com uma bênção manifestada como uma chuva de pétalas de rosas azuis, que enche a todos de júbilo. A defesa ativa do bem talvez seja o ensinamento mais forte do capítulo. O governador confronta a ideia de que a espiritualidade exige passividade absoluta diante do mal. Ele faz uma distinção crucial: Jesus se sacrificou individualmente pela redenção de todos, mas não entregou o mundo à desordem. Da mesma forma, os cidadãos de nosso lar devem estar prontos para o sacrifício pessoal, mas têm o dever de proteger sua comunidade. O capítulo reforça a imagem de nosso lar como uma sociedade extremamente organizada. Há uma hierarquia clara: governador, ministros, departamentos, delegações e um plano de ação estruturado.
A descrição do evento é deslumbrante, um coro de 2.000 vozes, instrumentos de sublime poder vibratório, o perfume no ar, a presença de espíritos luminosos dos ministérios mais elevados. Essa beleza não é mera decoração. No plano espiritual, a harmonia, a música e a estética são expressões diretas da elevação espiritual. Elas servem para elevar a frequência dos participantes, inspirar e conectar todos a um propósito superior. O governador é a personificação do líder ideal. Combina a sabedoria do ancião, os cabelos de neve, com a energia do jovem, saprumo juvenil. Sua autoridade não vem da força, mas do amor paterno, da justiça e da serenidade. Ele é um administrador, um guia espiritual e um comandante ao mesmo tempo. André Luiz continua em seu papel de aprendiz. Sua admiração e surpresa refletem a todos nós, permitindo que conceitos complexos como a luta contra o medo, sejam introduzidos e explicados de forma natural. O governador não fala com base em sua própria autoridade, mas ancora seu discurso no Evangelho de Jesus. Isso posiciona os ensinamentos de Cristo como a lei fundamental e a fonte de toda a sabedoria e orientação em nosso lar. A palavra do governador é um capítulo que eleva a narrativa de nosso lar. Ele mostra que a vida após a morte não é um descanso eterno e passivo, mas uma continuação da jornada de evolução, que inclui trabalho, responsabilidade, serviço e, quando necessário, a defesa ativa dos valores do bem contra as forças da desordem. A mensagem é clara: a verdadeira caridade e o verdadeiro amor incluem o dever de proteger e preservar os oásis de paz e progresso, tanto na terra quanto no mundo espiritual.